Você já parou para pensar que nós temos um órgão extremamente complexo e altamente projetado para a gente aprender na nossa vida inteira? Só que hoje nós estamos pacificando tanto esse processo que esse órgão está perdendo a sua função, uma das suas principais funções. É claro que quem está aqui nesse canal sabe que eu estou falando do nosso cérebro, né? Vulgarmente falando, o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central, nosso encéfalo, toda essa rede de neurônios aí que é projetada para aprender, está sendo, pela conveniência do dia a dia, obsoletada, digamos assim. Já dizia Miguel Nicoleles, nosso célebre neurocientista brasileiro, que a conveniência está matando a agência, que é a nossa capacidade de agir perante as coisas da vida. Eu já falei isso em alguns outros episódios e hoje a gente vai trazer essa temática novamente aqui no nosso podcast. Você já parou para pensar comigo? Amanda Salles, especialista em neurociência do comportamento e pós-graduando em neurociência afetiva, farmacêutica também, da área da saúde. E hoje vou voltar com alguns temas de uma forma mais aprofundada, né? No episódio 30 do nosso podcast, eu trouxe aqui um conceito que está muito em alta lá na gringa, que é a self-education, ou autoeducação, autoaprendizado, como queiram, né? E a gente vai trazer, então, como que essa autoeducação fortalece o seu cérebro e previne, por exemplo, outro termo muito famoso que já tem episódio também aqui no canal, que é o brain rot, o cérebro apodrecido. De novo, estou trazendo essas temáticas para vocês, agora de forma um pouco mais aprofundada. Vou trazer conceitos como o que é realmente a neuroplasticidade, alguns conceitos da psicologia de como você gostar de coisas difíceis, entre aspas, como você ter prazer nos estudos, no aprendizado, na educação. E eu quero que quando eu falo para vocês de educação, de estudo, de aprendizado, que vocês abram um leque de possibilidades aí na cabeça de vocês. Porque assim, a gente entende normalmente por educação, aprendizado, o que vem das instituições, desde a nossa infância, na instituição escolar, na faculdade, cursos, quando essas coisas assim, mais engessadas, essas coisas que têm uns processos um pouco específicos e que muitas vezes nos frustra, né, como estudantes, como alunos, como aprendizes, nos frustra no sentido de que não nos encaixamos naquele tipo de padrão de estudo, principalmente as pessoas que são neuroatípicas, né? Pessoas que têm TDAH, pessoas que têm bipolaridade, os autistas, que não se encaixam tanto nesse padrão imposto de escolar, sofrem muito com isso. Só que o que eu venho trazer para vocês, que nessa altura do canal, se tá no episódio 30 me acompanhando desde o episódio 1, provavelmente você é uma pessoa que gosta de aprender, que gosta de adquirir conhecimento. Então você já está praticando essa self-education, né? Ou esse autoestudo, essa autoeducação, que é exatamente isso que você está fazendo aqui agora. Entrando nesse podcast, assistindo os vídeos, muitas vezes fazendo anotações e aplicando na sua vida. Mas, se você é uma pessoa que caiu aqui de gaiata, a primeira vez tendo contato com neurociência, primeira vez tendo contato com esses conceitos de comportamento humano, né, de aprendizado, seja muito bem-vindo, fica aqui nesse vídeo que a gente vai trazer formas para você melhorar sua capacidade cognitiva, de você resgatar essa função tão primordial do seu cérebro, que é de aprender o tempo todo, que está sendo perdido justamente por conta da passividade com que as coisas são apresentadas para a gente, da conveniência com que nós temos as informações hoje completamente mastigadas, né? E muitas vezes informações que estão sendo projetadas para sequestrar realmente o nosso sistema dopaminérgico, para fazer com que a gente não tenha mesmo que pensar nas coisas, que a gente só aceite as informações como elas são, o contexto, e que faça com que tenhamos comportamentos específicos, né, que aquela mídia, que aquilo ali quer que você esteja. Então, o que a gente quer desenvolver sempre nesse canal, autoconhecimento, senso crítico, e para isso eu trouxe esse episódio para a gente poder discorrer mais sobre como você vai usar a sua autoeducação aí
para matar vários coelhos numa cajadada só, porque aplicando essas coisas na sua vida, você vai poder desfazer de vários hábitos ruins, substituindo um hábito ruim por um hábito bom, que eu já falei disso também no episódio de hábito, mas agora a gente vai trazer de uma forma mais aplicada aqui para vocês estarem colocando isso na vida de vocês. Então, só começando aqui, introduzindo o assunto, a gente tem que explicar alguns conceitos, né? E eu vou aprofundar mais hoje no conceito da neuroplasticidade, porque é muito importante que você entenda como que é a forma de memorizar e de aprender as coisas no seu cérebro, para que você tenha mais engajamento nisso. Pelo menos eu, quando estava estudando isso, achei extremamente interessante saber mais a fundo sobre a neuroplasticidade, e hoje, quando eu estou aprendendo alguma coisa, eu entendo o que está acontecendo no meu cérebro, inclusive me motiva mais a querer continuar estudando, por exemplo. Então, a gente vai entender aqui hoje se você tem treinado o seu cérebro ou se você tem deixado ele atrofiar com esse excesso de passividade, né? Já expliquei para vocês o que é a self-education, né? Aprender por conta própria, sem depender só de instituições formais. E isso você pode aprender por livros, cursos online, podcast, prática deliberada com comunidades de estudo. E ela está muito relacionada com as regiões do córtex, né? Porque, só explicando para vocês, há um pouco da anatomia, né? Córtex é tudo que que está na casca, né? A palavra córtex vem de casca. E aí, o nosso córtex, ele está cobrindo toda a nossa região cerebral, é a parte de fora do cérebro, onde está a massa cinzenta. Quando vocês escutam falar em algum noticiário, alguma coisa de que a pessoa perdeu massa cinzenta, essa massa cinzenta se encontra no córtex. E dentre as partes do córtex, nós temos uma que a gente sempre vive falando aqui, que é o pré-frontal, que é uma das regiões que fica aqui atrás da nossa testa, que é muito importante para tomada de decisão, para cognição, para ser racional, só que ele não trabalha sozinho, gente. Eu sempre gosto de enfatizar isso aqui com vocês, né? O córtex nunca, o pré-frontal, nenhuma das regiões cerebrais está trabalhando sozinha, deliberando algum tipo de comportamento de forma isolada. Ele recebe várias sinapses, várias informações de várias vias, inclusive do sistema límbico, né, do sistema dopaminérgico, de outras regiões do córtex, mas o que vocês têm que entender sobre todo o córtex cerebral em geral é que ele é formado por 70% dessa área dele é de áreas associativas. O que quer dizer? Que as áreas sensoriais estão recebendo as informações, né? Tato, paladar, olfato, visão, e essas outras regiões estão associando todas essas informações e pegando aquilo ali que é de interesse no momento e aprendendo com isso. Então, um aprendizado que eu digo aqui é de uma forma muito mais ampla do que apenas um aprendizado escolar, por exemplo. Então, o tempo todo o nosso córtex está fazendo essas associações, e é isso, inclusive, que nos diferencia muito dos outros mamíferos, né? É isso que faz com que sejamos a nossa espécie racional, digamos assim, que sejamos aqui hoje nos comunicando por meio de tantas tecnologias, por meio da fala, por meio de tudo isso que nós, seres humanos, desenvolvemos. Está muito relacionado com as áreas associativas do córtex como um todo. Então, vejam que a seleção natural, né, foi desenvolvendo isso até a gente chegar nesse ponto de termos esse órgão que é completamente associativo, né, que tem essa capacidade muito poderosa. E por isso que eu disse no começo que é o órgão que foi altamente projetado para aprender o tempo todo. E a gente não pode obsoletar isso. Essas regiões, elas trabalham plenamente, elas são saudáveis dessa forma e elas precisam de informações, de aprendizados saudáveis para que elas possam desempenhar o seu papel de uma maneira boa, de uma maneira adaptativa. Então, entendam que essa relação do córtex pré-frontal com essa tomada de decisão, com essa racionalidade, está diretamente ligada ao nosso sistema dopaminérgico, que manda essas informações para o córtex pré-frontal, porque, como eu disse, ele não trabalha sozinho, né? Quando escolhemos aprender
algo de forma deliberada, por nossa conta própria, o córtex vai conversar com a parte do sistema dopaminérgico, que vai fazer a gente ter motivação para aprender aquilo, né? Que faz a gente querer gostar de estudar, gostar de aprender, gostar de buscar novidades, e isso vira um hábito. Quanto mais você faz, melhor você fica, por conta do sistema dopaminérgico ali jogando realmente a dopamina necessária para que você se motive a estudar, a buscar um novo aprendizado. Deixa eu só chegar a cadeira para frente aqui, mas tomar muito cuidado com o nosso assistente de palco, Django Reginaldo, que não aparece mais nos vídeos para você estar aqui, mas não quero atrapalhar o sono da beleza dele. Bom, continuando aqui, vou explicar para vocês a neurociência por trás desse aprendizado autônomo, e como eu disse lá no começo, a gente vai aprofundar aqui no conceito da neuroplasticidade, né? A neuroplasticidade, por definição, é a capacidade que o nosso cérebro tem de modificar as suas estruturas e funcionamento em resposta a experiências, aprendizados e ao ambiente. Então, são aquelas sinapses que são feitas quando nós estamos aprendendo alguma coisa, quando o nosso cérebro está fazendo essas associações. E a neuroplasticidade, ela existe em vários núcleos e em várias regiões cerebrais, e ela acontece desde quando nascemos até o fim da nossa vida. Naturalmente, ela vai diminuindo, né? Com o passar dos anos, essa neuroplasticidade vai tendo que gastar mais energia para isso acontecer. Então, por isso que crianças aprendem de uma forma muito mais fácil uma nova língua, que aprendem a falar, né, a sua própria língua, aprende tudo quanto há aí que elas têm que aprender na primeira, segunda infância, elas aprendem de uma forma mais fácil, porque a neuroplasticidade se dá de uma forma mais fácil nessa época. Mas com o passar dos anos, nós vamos perdendo um pouco essa capacidade de sermos neuroplásticos, mas ela nunca acaba. E quanto mais você exercita o seu cérebro para continuar aprendendo a vida inteira, né, para continuar usando todas essas regiões, mais essa neuroplasticidade se fortalece. Então, por isso que é muito importante manter essa circuitaria cerebral ativa, porque quando o seu cérebro percebe que, dada a circuitaria ali não está sendo utilizada, ele vai obsoletar para não gastar energia à toa, digamos assim, né? Tem dois mecanismos principais relacionados à neuroplasticidade. Um deles é a neuroplasticidade sináptica, que é o fortalecimento ou o enfraquecimento das conexões entre esses neurônios. Quando você vai pesquisar em artigos ou quando você está lendo artigos em inglês, o termo se chama Long Term Potentiation, ou LTP, da sigla Long Term Potentiation, ou potenciação de longo tempo, né, de longa duração. Então, é quando essa sinapse fica mais eficiente com o uso repetido dela. Significa que aquela informação aprendida, aquilo que você aprendeu e está sendo ativado via sinapses, essa long term potentiation significa que isso vai ficar por horas, dias ou meses, aquela sinapse ativa, aquele neurônio pré-sináptico, sinalizando com uma frequência alta para o neurônio pós-sináptico de que aquilo ali é importante. Então, esse é um dos mecanismos que a neuroplasticidade trabalha, né? Eles descobriram isso lá nos anos 60, com um estudo em coelhos. Eu esqueci o nome do neurocientista que descobriu isso, mas estudando o hipocampo de coelhos, e o hipocampo a gente sabe que está muito relacionado com a memória, né? Memória declarativa, com vários tipos de memória. E o hipocampo tem vários núcleos específicos, várias regiões específicas ali dentro dele, que vão trabalhar com alguns neurotransmissores. Dentre eles tem dopamina, tem GABA, tem glutamato, e também tem alguns receptores. Um deles chama receptor NDMA, ou NMDA, não coloquei aqui no roteiro, mas estava lendo hoje mais cedo sobre isso, e esse receptor está muito relacionado com a descoberta da potenciação de longa duração, nessa época aí. Mas depois disso, vários outros neurocientistas já descobriram que acontece neuroplasticidade em outras regiões, várias outras regiões cerebrais. Inclusive, outro muito famoso é o Donald Hebb, né, que trouxe o postulado de Hebb, que fala que neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos, e isto é
é um pouco do que eles começaram a descobrir naquela época sobre a neuroplasticidade. Ou seja, aquele neurônio que foi ativado por determinado aprendizado pré-sináptico vai mandar o recado para o neurônio pós-sináptico de uma forma muito forte, com uma sinergia muito forte, que vai durar muito tempo. Então, isso faz com que esse aprendizado seja ativado, né, seja recrutado de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais eficiente. E isso é uma das formas da neuroplasticidade trabalhar. Outra forma os neurocientistas descobriram é a neuroplasticidade estrutural, que realmente modifica a sua estrutura cerebral. Como? São mudanças físicas, como, por exemplo, o crescimento de dendritos. Dendritos é uma parte do neurônio, né? No neurônio a gente tem o núcleo-corpo, os dendritos e os axônios. Então, quanto mais dendritos são ramificados, são criados nesse neurônio, mais é favorecida a formação de novas sinapses e até, inclusive, da neurogênese, que é, no caso do hipocampo, o nascimento de novos neurônios. Para quem não sabe, depois da vida adulta, a gente já nasce com a nossa quantidade de neurônios específica, cerca de 86 bilhões de neurônios, né? Inclusive, a gente nasce com um pouco mais, mas acontece a poda neural ali no momento da infância e a gente fica nessa média de 86 bilhões de neurônios. Acontece que, até pouco tempo atrás, eles não sabiam que acontecia uma neurogênese no hipocampo, justamente a região responsável por aprendizado e por memória, né? E acontece, assim, de forma muito sucinta, mas acontece neurogênese nessa região. E isso é muito importante para a neuroplasticidade, não só a neurogênese, mas como também a formação de novas sinapses e o aumento desses dendritos, porque quanto mais dendrito, eu estou mimetizando com a minha mão aqui, né? Como se aqui fosse o núcleo, aqui fosse, os dedos fossem os dendritos e o meu braço fosse um axônio, digamos assim. Quanto mais dendritos disponíveis nesse neurônio para fazer sinapse com o axônio do outro neurônio. E isso é importante para a neuroplasticidade e é uma forma física, estrutural de mudança cerebral que favorece o nosso aprendizado, que favorece a nossa cognição, que favorece um monte de coisas na nossa saúde cerebral, né? E na nossa saúde mental, logo, por si só. Então, um exemplo prático disso, aprender violão. Os neurônios do córtex motor, do córtex auditivo, criam conexões mais fortes com a prática e essa execução vai se tornar automática. No começo você peleja lá para saber onde é que coloca, qual casa, qual corda, coloca o dedo certinho para fazer a nota dó e depois vai de forma automática. Então ocorreu essa neuroplasticidade e muito provavelmente uma de longa duração, né? Porque a gente nunca mais esquece como que faz o dó, como que faz o ré. Por exemplo, também andar de bicicleta, a gente nunca mais esquece. Então são aprendizados assim que você não para muito para pensar depois que aprende. É justamente esse o trabalho da neuroplasticidade. Então, a autoeducação, gente, ela é essencial, porque expor o cérebro a esses novos estímulos de forma intencional vai criar esses circuitos que não surgiriam, né, se você estivesse vivendo apenas uma rotina meio que automatizada de forma passiva. E criar essas sinapses, botar esses neurônios aí para funcionar é extremamente importante para a nossa saúde, né? O hipocampo, como eu já disse, está muito relacionado com a neuroplasticidade, igual eu dei os exemplos aí para vocês, porque ele faz parte dessa memória e da consolidação desse aprendizado, e o córtex pré-frontal também vai estar nessa parte da cognição, da organização, da disciplina, que vem da motivação, que vem do sistema dopaminérgico para você continuar aprendendo e gostando disso. Agora, outro conceito muito importante para a gente aprender aqui hoje é o conceito do esforço desejável. E ele já vem mais da psicologia, que foi um psicólogo lá na década dos anos 90, lá em 94, eu não sei o nome dele, pronunciar o nome dele de forma correta, né? Mas tá Bjorka, não sei, enfim. Ele definiu esse conceito chamado de esforço desejável, que é
você ter uma dificuldade suficiente para desafiar o seu cérebro, mas não tão grande a ponto de gerar frustração. Porque quando você começa a aprender um negócio novo, se ele for muito difícil, o seu cérebro vai desistir. Ele não vai ver vantagem naquilo. Mas se é uma dificuldadezinha média, algo ali que é possível de ser vencido, o seu cérebro vai ter motivação para querer vencer aquilo, né? E isso vai aumentar, inclusive, a sua autoeficácia, a sua percepção de autoeficácia, a sua percepção de eficiência sobre si, vai fazer com que você aumente a sua autoestima, porque você acaba se achando uma pessoa mais inteligente, e é justamente isso que a gente quer aqui, que nós, né, tenhamos cada vez mais uma estima sobre si, uma eficácia sobre si, porque isso é muito importante para que a gente desempenhe os papéis na nossa vida de forma adaptativa. Então, um exemplo disso, você tentar lembrar um conceito sem olhar as anotações, é um tipo de esforço desejável. É mais difícil, né? Mas gera um aprendizado mais duradouro do que simplesmente reler aquele conteúdo, meio que se você estivesse relendo, é uma forma meio passiva de aprender. E se você tentar evocar aquele aprendizado, aquela memória, sem consultar o conteúdo, acontece esse esforço desejável, e quando você consegue, né, você se sente mais eficaz com isso e fortalece esses sistemas. Então é nesse sentido que veio esse conceito, né? Vai ativar córtex pré-frontal, dorso lateral, responsável por raciocínio, controle executivo e essa memória de trabalho. E esse recrutamento extra vai aumentar a probabilidade de ocorrer justamente o LTP que eu falei, que é o Long Term Potentiation, no hipocampo, consolidando melhor ainda essas memórias. Além disso, vai disparar sim seu sistema de recompensa, vai aumentar a dopamina, porque quando a gente consegue superar as dificuldades, e a gente reforça isso, né? A gente reforça a motivação e solidifica mais ainda esse circuito. Então, quanto mais você faz, mais fácil fica e mais gostoso fica o processo. E o que isso ajuda também, né? Lembra que no episódio do Brain Rot e alguns outros episódios eu já falei sobre a dopamina barata, entre aspas, acho que no último também, no penúltimo, sobre jejum de dopamina, eu expliquei sobre o que é essa dopamina barata. É aquele pico de dopamina que você tem quando está, por exemplo, em redes sociais, consumindo muito aqueles conteúdos curtos, aqueles conteúdos que são hiperestimulantes, que tem a questão auditiva, a questão sonora, o visual do conteúdo é muito atraente para o nosso sistema de recompensa. Isso gera um pico de dopamina muito alto e muito rápido. Isso faz com que a gente queira buscar cada vez mais essa sensação. Só que a longo prazo não faz bem, a gente fica o quê? Viciado em redes sociais, por exemplo, né? Nesse comportamento de buscar exatamente esse pico de dopamina na nossa vida. E esse tipo de dopamina que é liberado aqui no aprendizado é justamente o tipo de liberação que a gente quer buscar, que não é tão grotesca, digamos assim, que não é tão alta, que não vai prejudicar tanto o seu sistema de recompensa, não vai sequestrar tanto essas áreas e vai ser liberada de uma forma mais controlada, porém a longo prazo isso vai te gerar um prazer, uma sensação de satisfação muito maior, e é isso que a gente chama de, por exemplo, recompensar o processo, de gostar do processo, de curtir o processo. É essa dopamina sendo liberada de uma forma mais tranquila, sem um pico muito grande, porque depois do pico vem o vale, e aí é onde está a frustração de você não ter mais aquilo ali que você quer naquele momento, e aí que começa a se desenvolver, por exemplo, o termo que a gente chama do Brain Rot. Tem um vídeo completo sobre isso aqui no canal, mas só dando uma pincelada. É aquele termo que ficou muito famoso no começo do ano por conta do dicionário de Oxford, né, que elegeu uma palavra aí do ano de 2024. É esse Brain Rot, que é o cérebro apodrecido, né? E como que ele afeta o nosso cérebro? Devido ao excesso de estímulos superficiais, a gente fica com dificuldade de foco, ansiedade aumentada, a memória fica fraca, sensação de vazio, mesmo consumindo muito conteúdo. E é aí que muita gente acha que tem, por exemplo, TDAH.
que desenvolveu TDAH depois de adulto, sendo que TDAH é um transtorno do desenvolvimento, então ele se desenvolve desde a infância. Quem tem TDAH já apresenta sintomas desde a infância. Não tem como você adquirir, por exemplo, TDAH sendo adulto e nunca ter tido nenhum tipo de sintoma na sua infância. Então, assim, tem que prestar muita atenção, porque às vezes você tá caindo nessa questão do brain rot, que é muito comum hoje em dia, e acha que tem TDAH e às vezes entra em medicação totalmente desnecessário para a sua vida, que não vai fazer bem para nenhum tipo de seus sistemas cerebrais, porque você não precisa. O que você precisa é tomar consciência, ter conhecimento disso aqui que eu estou explicando para vocês, para poder realmente entender se você tem um transtorno de desenvolvimento, e aí buscar psicoterapia, buscar psiquiatra, buscar medicação, ou se você está passando por isso aqui, de dificuldade de foco, ansiedade aumentada, memória fraca, tudo isso é sintoma de TDAH, mas você está com isso porque você não coloca mais seu cérebro para funcionar. Você só consome esse tipo de conteúdo barato e isso faz realmente com que o cérebro da gente vire o quê? Uma gelatina. Mas isso eu já expliquei muito bem lá no vídeo do Brain Rot, aqui eu só tô dando uma pincelada para a gente fazer esse link do autoaprendizado, como que o autoaprendizado vai fazer você melhorar, inclusive, essa questão na sua vida. Vai diminuir a sua ansiedade, vai aumentar o seu foco, vai melhorar a sua memória e com isso vai melhorar a sua autoeficácia, a sua percepção de eficiência, a sua autoestima sobre si. E o que é a neurociência por trás, então, do brain rot, né? Esse excesso de dopamina rápida, acontece essa dessensibilização do sistema e você tem dificuldade em sentir prazer em atividades mais profundas. Tudo que requer o mínimo de um esforço, você não consegue mais se esforçar, porque o seu cérebro acostumou com essa coisa rápida, barata e fácil, de fácil acesso no nosso celular. Em poucos segundos você já tem acesso e consegue ficar horas ali envolvido naquilo, que não vai te render nenhum tipo de aprendizado, não vai te render nenhum tipo de coisa boa, tipo assim, não é nenhum alimento bom a nível cerebral, digamos assim. Então, isso causa a falta da prática cognitiva, né? E os neurônios que não são estimulados vão se enfraquecer. E aí você tá uma ameba ambulante, não sabe por quê, e hoje eu tô te explicando. E a self-education, né, essa autoeducação, vai fazer o seu cérebro sair desse estado de passividade e fazer as engrenagens dele, que estão aí paradas há muito tempo, voltar a funcionar, e você vai voltar a sentir prazer nessas coisas mais profundas, nessas coisas mais complexas, e com isso diminui sua ansiedade, melhorar sua memória, tudo isso que eu já falei aqui para vocês. Como que ela vai combater o brain rot? Com o treino cerebral ativo, né? Você vai ensinar algo a si mesmo, e ensinar algo a si exige foco, exige paciência, exige disciplina, porque vai fortalecer esses circuitos relacionados à atenção. Então vai ajudar você a recuperar essa liberação saudável de dopamina e você vai voltar a sentir prazer no progresso das coisas da sua vida e promover justamente esse senso de autonomia, de autoeficácia, com essas regiões do córtex, principalmente o córtex pré-frontal mais ativo, podendo exercer suas funções cognitivas de uma forma plena. Então, um exercício prático para isso, gente, trocar uma hora de scroll, né, que eles falam, que é tipo ficar rolando o feed, scrollando o feed, né, vai trocar uma hora disso aí por uma hora aprendendo uma habilidade nova. E aqui que eu disse para vocês abrirem o leque da cabeça de vocês. Pode ser qualquer coisa. Não precisa ser um curso de alguma coisa do seu trabalho, não precisa ser um negócio da coisa da faculdade, não precisa ser isso que naturalmente, desde a infância, a gente meio que tomou birra por conta da forma do sistema educacional. Pode ser qualquer coisa, você gosta de assistir vídeo de montagem de carro, então vai aprofundar o estudo nisso. O que eu tô te trazendo aqui hoje é para você sair dessa passividade, desse automatismo, dessa inércia que tá as suas sinapses cerebrais. Só de você sair disso, depois você vai poder buscar outras coisas que você realmente tem que estudar, coisas técnicas, de trabalho, enfim. Mas a ideia aqui é você voltar a aprender de uma forma saudável e com isso se libertar de várias outras condições que deixam a nossa mente ruim, ansiosa, sempre cansada, mas sempre com essa sensação de vazio. Então, aqui você
quer aprender a tocar violão, quer aprender a tocar qualquer tipo de instrumento musical, você quer aprender um novo idioma, você quer aprender neurociência. Hoje tem tanto conteúdo legal, não só o meu, tem conteúdos muito melhores, inclusive, muito mais legais, que foram os que eu aprendi. Você pode aprender a fazer crochê, você pode aprender a pintar, você pode aprender muitas coisas que você sempre teve vontade lá quando era jovem e abandonou. Isso tudo que você, qualquer coisa, marcenaria, todas essas coisas você pode pegar aqui agora, nessa oportunidade desse conhecimento que eu tô te dando e começar a fazer, justamente para te tirar desses ambientes que não estão te agregando nenhum valor, não estão melhorando as suas sinapses, não estão fazendo o seu cérebro trabalhar de uma forma mais adaptativa. Então, é sim uma forma de sair um pouco do mundo virtual passivo e pode até ser que o aprendizado seja no mundo virtual, só que de forma ativa, onde você vai pegar ali, eu sou muito do papel, do caderno, né? Eu gosto de escrever, mas tem gente que vai no digital mesmo, mas esteja sempre aprendendo alguma coisa, filosofia, religião, qualquer coisa, vai tentar buscar esse aprendizado de alguma coisa que você sempre teve vontade. Volta com aquele entusiasmo que a gente tinha em algum momento da vida e isso se perdeu. É justamente essa a proposta. Então você vai definir um tema, vai estabelecer umas metas pequenas, igual eu disse aí, tira 1 hora. Que foi, meu filho? Quer estudar? Não, já não gostou, não. Tira 1 hora, tira meia hora aí do seu tempo de rede social, vê lá quanto tempo você fica por dia e busca essas fontes de estudo. Pode ser livro, pode ser vídeo, pode ser artigo, pode ser muitas coisas. Hoje o mundo está cheio de possibilidades para a gente. Faz anotações, explica em voz alta, né? Ensina para si mesmo, ensina para alguém. Esse tipo de prática que eu faço aqui com os episódios é uma forma, inclusive, de eu manter meus estudos de uma forma ativa, porque eu estou ensinando para vocês o que eu aprendo e é uma das formas que eu mais gosto. Então, cria um podcast, cria um canal no YouTube. Se você não quer aparecer em lugar nenhum, ensina para você mesmo. Você vai praticar, inclusive, a sua oratória, a sua didática, vai praticar várias regiões que estão aí adormecidas, digamos assim, nas suas sinapses cerebrais. E cria esses rituais de aprendizado, mesmo horário todo dia, um ambiente adequado. Eu tenho aqui a minha velhinha que eu coloco com o cheiro que eu gosto quando eu abro ela e quando eu acendo ela. Fica aquele cheiro que já faz eu associar que aqui é o meu lugar de estudo, tem as coisas que eu acho agradável ter aqui, né? Então eu sou apaixonada nesse meu setup, não só para gravar, mas para estudar. Eu gosto muito de estar aqui. Cria esse ambiente para você e volte a resgate, né? Essa vontade de aprender as coisas, porque nosso cérebro, gente, foi projetado para isso. Então, evita também ser multitarefa, tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Você tem que separar um tempinho para você, nem que seja meia hora, nem que seja 20 minutos. Ah, hoje eu não tenho tempo para ver o vídeo da Amanda, do podcast, mas eu tenho tempo para ler 10 páginas do livro que eu tô lendo aqui sobre turbina de avião. Então eu vou ler as 10 páginas aqui, eu vou considerar que eu estudei nesse dia. Foi 10 páginas do livro de um negócio que você não fazia nada até um dia atrás, entende? Como que tem que ser o raciocínio criado em forma disso? Então, são pequenas doses diárias, né? Que você vai se dar aí de aprendizado e você vai perceber que o seu cérebro, você vai ficar com vontade de buscar mais daquilo, porque é aquilo ali que realmente faz sentido para um cérebro viver de uma forma mais adaptativa, para um cérebro viver de uma forma mais prazerosa, para você como indivíduo viver de uma forma mais tranquila, gostando mais de si, gostando mais do processo da sua vida. Então, se você tem um trabalho que é estressante, por exemplo, chega em casa, procura um aprendizado que seja um hobby, como tocar violão, como fazer crochê, como fazer pintura, que isso vai baixar o seu estresse do ambiente de trabalho e vai te trazer mais para as coisas que você gosta para a sua vida, entende? Tem essas estratégias também. O tipo de aprendizado faz com que você engaje mais ou menos. Se você lê muito coisas técnicas, busque ler coisas lúdicas, fábulas, contos, esses livros de
ficção científica, que assim, foge da realidade da gente. Isso ajuda a estimular também sinapses da criatividade e por aí vai, gente. O infinito é o limite disso aqui e essa é a graça do rolê. Então, recapitulando aqui para a gente já encerrar o nosso episódio, a autoeducação vai manter o cérebro da gente ativo e resiliente com as coisas. Vai prevenir essa questão do brain rot, porque vai substituir o consumo passivo de conteúdo por um aprendizado ativo. E é um treino mental constante que vai fortalecer a sua memória, vai fortalecer o seu foco e, com isso, a sua motivação para continuar. Se você não treina o seu cérebro, o ambiente digital vai treinar por você e nem sempre vai ser da melhor forma. Lembre-se que aquele ambiente virtual é projetado para você querer ficar e consumir cada vez mais daqueles conteúdos. Só de você ter esse conhecimento em mão, você já consegue se desvencilhar de muita coisa ali e botar o senso crítico para realmente pensar, parar para pensar se é isso mesmo que você quer na sua vida, se aquilo ali está te trazendo alguma coisa de boa, né? Muitas vezes tem muita coisa boa hoje em rede social. Hoje meu algoritmo do Instagram da Amanda Sales Neuro é completamente treinado para me trazer coisas da psicologia, da neurociência, do comportamento humano, da filosofia, justamente para eu consumir esses conteúdos, ver o que está rolando aí de assunto e trazer para vocês. Então tem como você treinar esse algoritmo para as coisas que você quer também. Só que fora dali também tem um mundo de coisas muito boas para você treinar o seu cérebro, para você realmente resgatar essa natureza dele de ser um eterno aprendiz. Somos eternos aprendizes. Desde quando nascemos até quando morremos, estaremos aí aprendendo sempre com as situações da vida. E eu já disse, abre o leque, você está sempre aprendendo. O seu cérebro está sempre fazendo essas associações das partes sensoriais com as partes motoras, com todas as partes. O nosso cérebro é altamente projetado para isso. As células neuronais e todas as outras que estão ali estão trabalhando para que isso seja feito de forma eficiente. E se você não trabalha isso, ele vai eliminar essa nossa capacidade. E aí, onde é que a nossa espécie vai parar, né? A autoeducação, então, é um ato de liberdade mental. Pensa nisso. A gente fala tanto de liberdade, 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 e a liberdade da nossa mente? Será que a gente não está sendo aprisionado em coisas fúteis, em coisas que não são úteis, em coisas que não são boas para a gente, faz com que a gente fique cada vez mais compulsivo, dependente, viciado, seja lá no que quer que for, entende? Vamos desenvolver esse senso crítico de novo. Então, eu quero ver vocês aí escolher um tema para começar a se autoeducar. Ainda hoje, deixa aqui nos comentários o que você vai escolher, o que você vai resgatar aí daquela pessoa sonhadora, daquela pessoa que queria aprender várias coisas. Resgata alguma coisa, me conta, deixa aqui nos comentários para eu poder comentar com vocês, para eu ter um feedback, inclusive, positivo de vocês sobre esse vídeo aqui. E claro, gente, vou pedir like, vou pedir inscrição, vou pedir, por favor, interajam comigo aqui, porque isso é muito importante para o algoritmo entregar esse conteúdo para mais pessoas que precisam saber disso. Compartilhe com seu colega, fala, olha, esse canal aqui da minha amiga, da menina que eu conheci lá, de neurociência, tem muita informação, já estamos no episódio 30 e eu tento trazer isso aqui de forma leve, de forma descontraída, com um linguajar simples. Às vezes a gente aprofunda mais um pouco, às vezes a gente deixa um negócio mais assim, só que eu quero que essa informação chegue até vocês e quero que vocês entendam, quero ser útil para vocês. Eu sempre falo isso, eu quero ser útil, quero que esse canal seja útil e trabalhe em função de cada vez mais a gente aprimorar e melhorar o nosso comportamento. E hoje, só fazendo um adendo, que eu tô muito feliz, que eu tô primeira vez gravando o vídeo com o meu microfone que eu ganhei de presente do meu esposo, um microfone maravilhoso, assim, top de linha, dos últimos aí do mercado, sonho de todo mundo que grava conteúdo, e isso é para trazer melhoria para o canal, para que eu entregue um conteúdo cada vez melhor, né, cada vez não só do conteúdo em si, mas a parte tecnológica também, de qualidade para você ouvir aí no seu carro, para você ouvir na sua TV. O vídeo já é em 4K, né? Todos os vídeos do canal são em 4K, então você vê na TV de uma forma muito boa, mas o áudio deixava a desejar.
E agora eu tenho também um áudio muito bom e eu tô muito feliz com isso e eu quis compartilhar com vocês essa nova aquisição da Amanda Sales Neuro, que foi, na verdade, um presente de aniversário do meu esposo. E deixo aqui esse agradecimento público, né? Porque eu realmente fiquei muito feliz e vai ser algo assim que vai melhorar bastante a nossa qualidade. E com isso entregar cada vez conteúdos melhores para vocês. Gente, então é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada mesmo a todo mundo que está aí acompanhando esse canal desde o começo. Você que é novo, por favor, se inscreve. É muito importante que você se inscreva no canal. E é muito importante que deixe o seu feedback e interaja aqui, que eu já falei, né? O algoritmo entrega em conteúdos que têm engajamento. Então me ajuda no engajamento. Deixa aí seu comentário, nem que seja um emojizinho de um cérebro e uma luzinha brilhando, que é a nossa marca aí. Por favor, não se esqueçam de me ajudar também, tá bom? Muito obrigada e até um próximo episódio do nosso podcast. Você já parou para pensar comigo, Amanda Sales.